começar, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma oportunidade que temos de aprender sobre a Tua Palavra, aprender mais sobre os Teus propósitos e como ganhar vidas, como cuidar de vidas. Pai, que o Senhor possa nos abençoar na ministração de hoje, que nós possamos sair daqui dispostos realmente a crescer, a nos tornarmos, Pai, líderes com excelência, líderes que vão realmente cuidar e fazer uma grande colheita nesse tempo. Pai, muito obrigado por Tua Palavra, muito obrigado por este material que nós temos disponível para essa aula que nós vamos ter hoje. No nome de Jesus, amém. Vamos lá. Estamos no módulo 4, visão. Essa é a última lição. São 10 lições em cada módulo. E o tema de hoje é o caráter do discípulo líder em treinamento. Ou um líder em treinamento. Qual o grande segredo hoje das igrejas? Formar líderes. Qual o segredo para uma multiplicação da célula? Formar líderes. Eu sei que a Silvia está aqui e talvez a maior dificuldade dela é ter alguém que pudesse seguir com uma nova célula. Né? E isso tem sido um problema em muitas células, isso tem sido um problema nas igrejas de maneira geral. Porque a gente não consegue hoje ver nas pessoas uma garra, uma vontade, uma entrega total. E é isso que está faltando hoje. Então, quando a gente pensa nesse tema, o caráter do discípulo, quem vai formar o discípulo somos nós. Então, o discipulado é algo essencial na vida da igreja, e principalmente numa igreja em célula. Então, qual o objetivo da nossa lição hoje? Demonstrar claramente o perfil que se pretende alcançar para cada discípulo e líder em treinamento, apontando parâmetros para que uma pessoa seja reconhecida como líder. Hoje, talvez nem tanto, mas houve um tempo onde todo mundo queria liderar na igreja. Mas liderar do seu jeito, liderar nas condições em que se encontrava, e muitas vezes pessoas iam para um cargo de liderança simplesmente porque ou falavam bem, ou era muito próximo a um líder, e aí a gente viu tantos desastres, pessoas que acabaram comprometendo o evangelho. Por quê? Porque o líder precisa ser o quê? Aprovado. O versículo não está, a gente nem precisa procurar agora, mas lá em 2 Timóteo 2,15 vai dizer assim: procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, durante muito tempo, a gente ainda vê isso hoje, testemunhos horríveis de pessoas que na igreja são uma coisa e fora da igreja tem uma vida totalmente diferente. Líderes bem formados produzirão uma igreja sadia e frutífera. Por isso, estabelecer o ambiente propício para o desenvolvimento de uma liderança abençoada e abençoadora é fundamental para que a visão funcione. É preciso entender o lugar de um líder e a excelência que o ministério exige. As pessoas normalmente começam sem estrutura, imaturas, tendo tudo a aprender, mas serão trabalhadas para se tornarem modelo de testemunho e frutificação. Na visão, todo líder precisa compreender que sua principal função é levantar outros líderes. Vamos ler? Vamos ler isso que eu acabei de falar agora? Vamos ler todos juntos? Na visão,
todo líder precisa compreender que sua principal função é levantar outros líderes. Gente, aqui está um segredo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Colando com a pessoa. Trazendo a pessoa para mais perto. Todos na célula são muito importantes? Sim. Cada pessoa que chega numa célula é muito importante. E precisa ser olhada como alguém que vai crescer, que vai alcançar níveis maiores do que o nosso. Essa tem que ser a nossa expectativa. Essa tem que ser a expectativa do líder, né? Porque muitas vezes nós nos enganamos. Nós olhamos para a pessoa que chega falando bem, e a gente acha que aquela pessoa vai decolar. E às vezes a gente deixa de investir na vida de outra pessoa, né? Então, esse é o verdadeiro segredo de multiplicação da igreja. De nada adianta trabalhar com células se novos líderes não estiverem sendo formados. Vamos prestar atenção nisso aqui. Isso a gente já tem começado a trabalhar agora desde o módulo 1. Desde o módulo 1. Preparando as pessoas e injetando na pessoa, ou projetando na pessoa, uma expectativa de que ela vai crescer, de que ela vai se tornar líder. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, aqui na igreja pela manhã, e ali no discipulado eu estava mostrando para ela como funciona a visão em termos de crescimento. Existem 2 caminhos para alguém se tornar pastor numa igreja em célula. 2 caminhos. O primeiro é governo, quando ele está numa liderança, principalmente no ministério como de juventude, kids, terceira idade, mulheres. Então, essa pessoa pode ser levada a ministério por governo, porque ela lidera, então é dada a ela esse título pelo ministério que ela desenvolve. E o outro caminho, que é o melhor caminho, é o caminho da frutificação. A pessoa chega na igreja, muitas vezes vindo com a vida destruída. Exatamente isso que diz no slide anterior. Pessoas começam sem estrutura, imaturas, tendo tudo para aprender, e elas vão ser trabalhadas. Ela chega numa célula e a gente tem que fazer ela entender que ela pode vir a ser pastor ou pastora na igreja. Muitas vezes, pessoas que estavam com a vida destruída, quando chegam, precisam começar a sonhar de que serão pastores na igreja. Por quê? É só crescer, ganhar, de líder, ela vira líder de célula. E quando ela vira líder de célula, ela já está cuidando de 6 pessoas, de 8 pessoas, de 10 pessoas. E aí, daqui a pouco, a célula dela multiplica. E quando a célula dela multiplica, ela passa a ser uma supervisora de líder de célula. Um líder supervisionando uma outra célula. Aí ela já tem a célula dela e ela já tem uma célula debaixo dela. Daqui a pouco a célula dela multiplica, a outra multiplica, ela já tem 4 células debaixo dela. Em um ano, ela pode ter aproximadamente 6 a 8 células debaixo dela. Em 2 anos, esse número pode crescer. E essa pessoa pode ter aproximadamente 20 células debaixo dela. 20 células, uma média de 6 pessoas. Gente, ela vai ter mais de quase 100 pessoas debaixo dela. Essa pessoa é pastora. Essa pessoa, ela já é pastor ou pastora, porque ela está agora cuidando de líderes e cuidando das pessoas que estão debaixo desses líderes. Então, a gente precisa fazer as pessoas entenderem de que elas poderão sim crescer. E a gente precisa passar isso para elas. Elas simplesmente estagnarão. Senão, de nada adianta trabalhar com células
se novos líderes não estiverem sendo formados. Acabou aquele tempo do crente ficar só sentado no banco. Não podemos mais ter isso. Se cada um que está chegando já começar a trabalhar, a se envolver, a participar. Ontem teve o treinamento para líderes do Ministério Infantil, para quem quer trabalhar no Ministério Kids. Essas pessoas que forem chegando, elas vão sendo introduzidas aonde? Nos ministérios, e vão crescendo. Por isso, qualquer pessoa que esteja à frente de uma célula precisa concentrar-se em levantar líderes em treinamento e formar cada um deles como líder confiável, no menor espaço de tempo possível. Quanto tempo leva para formar um líder? Talvez a vida toda. Mas já pensou você esperar anos para formar um líder? Por isso que é necessário a gente começar a olhar e falar assim, não, você já vai começar a frequentar a escola bíblica. Você já vai começar a frequentar o módulo 1. Você vai começar a entrar dentro da visão e começar a crescer. Isso é com quem quer. E a gente precisa trabalhar muito isso. 2, o perfil de um líder promissor. Enviar alguém para começar a liderar sua primeira célula é um ato de responsabilidade. Tal pessoa estará comissionada a cuidar de ovelhas do Senhor, transmitir a visão que Deus tem dado aos pastores e, mais tarde, preparar outros líderes. Não podemos simplesmente multiplicar, botar alguém para liderar uma célula, porque a gente precisa multiplicar. É um erro que a gente não pode cometer. A gente precisa olhar para a pessoa e ajudá-la a se tornar realmente um líder promissor ou uma líder promissora. Por isso, não pode ser alguém despreparado, irresponsável ou com testemunho reprovável. Entretanto, devemos lembrar que se trata ainda de um líder em formação e não devemos ser tão exigentes como seríamos se estivéssemos estabelecendo ministério de governo na igreja. O que o autor quis passar para a gente com essa colocação aqui? Nós não podemos colocar qualquer pessoa. Precisamos ajudar a pessoa a ter algumas mudanças. Porque imagina, a gente tem um líder e o vizinho, quando um vizinho sabe que aquela pessoa agora está liderando um grupo dentro da igreja, e ele olha para a vida, e ele conhece a vida daquela pessoa, ele vai ficar horrorizado. Não vai dar crédito àquilo que é feito. Imagina uma pessoa que trabalha e aí sabe que o seu colega de trabalho agora lidera uma célula na igreja e está cuidando de pessoas. E ele conhece a vida daquela pessoa no trabalho. Quem mais conhece a gente é quem mora dentro da casa com a gente. E talvez isso tenha sido empecilho para muita gente dentro das igrejas. Muitos filhos abandonaram, muitos filhos tomaram caminhos tortuosos. Por quê? Porque olhava para a vida dos pais e não conseguiam ver o quê? Um bom testemunho. Não conseguiam ver realmente um exemplo, né? Uma referência. Mas aí ele diz também, não devemos ser tão exigentes como seríamos. Ah, mas então liderar uma célula é menos importante do que liderar um ministério de família na igreja? Não, não é menos importante. Não é menos importante. Mas numa célula, ele vai estar sendo acompanhado mais de perto e talvez no ministério ele vai ter mais autonomia. Então, a gente precisa
olhar e entender o quê? Nem sempre nós vamos pegar o novo convertido, aquele que chega para a nossa célula, e conseguir levá-lo a se tornar um líder. Mas nós devemos tentar com todos. O que ele coloca aqui? Temos que ter paciência. Temos que ajudar as pessoas a mudarem. Uma pessoa ontem perguntou assim, como é que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar no discipulado? Eu falei, a vida da pessoa. Discipulado é transparência, né? Discipulado é alguém que quer realmente vencer pecados. Então, eu estava falando para ela que muitas pessoas, quando chegam na igreja, elas trazem na sua bagagem, na sua vida, alguns comportamentos, algumas atitudes. E é o que eu já falei aqui, toda pessoa quando está numa igreja, gente, a não ser quem realmente não quer compromisso e está se enganando. Mas quando a pessoa quer, ela vai falar assim, estou precisando de ajuda. E ela vai estar com o líder dela, ela vai estar com o discipulador, discipuladora dela. E ela vai dizer, olha, eu estou enfrentando essas fraquezas. Por quê? Porque se a pessoa não abre, como é que a gente vai ajudar alguém a crescer, a se tornar um líder realmente confiável? E se a gente não estiver cuidando de alguém que queira ser cuidado, como nós vamos ajudar alguém a vencer alguns pecados na sua vida, se essa pessoa não estiver disposta a mudar? Então, quando fala aqui, não devemos ser tão exigentes, é porque a gente precisa ter a paciência para ir trabalhando a mudança na vida das pessoas. E é interessante que a gente vai ver ao longo dessa lição. A liderança celular é uma liderança de apoio. Na verdade, alguém começa a liderar uma célula, está aceitando avançar num processo de crescimento e envolvimento no ministério. Quando alguém fala assim, eu aceito liderar uma célula, você já olhou, você já viu que ela pode crescer, você já viu que ela pode ter até falhas, mas ela está querendo crescer, ela é humilde, ela é ensinável, ela quer se tornar uma líder de excelência. Então, à medida que o tempo passa e o investimento é feito em suas vidas, essas pessoas precisam ir revelando o quê? Frutos. Não é admissível que alguém passe anos fazendo parte de um grupo de discipulado ou faça parte de um grupo de líderes e não demonstre avanço em seu testemunho, em seu envolvimento com o reino e em seus resultados na visão. Gente, é inadmissível. Pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas que não se preocupam com o testemunho. Parece que Satanás, ele cega o entendimento e a pessoa perde o temor. Quando a gente aqui aqui no que o autor está colocando, no líder, numa visão, numa igreja que tem a visão onde precisa de muitos líderes, eu fico pensando eu estava assistindo o pastor Paulo Mazzoni falar, uma igreja com mais de 3.000 células. O que significa isso? Mais de 3.000 líderes. Mais de 3.000 líderes. São todos perfeitos? Não. Mas todos estão querendo o quê? Crescer. Então, não podemos ter pessoas que não estão dispostas a passar por uma mudança. A liderança, ela precisa de resultados. Afinal de contas, esses são os objetivos do discipulado, e quando alguém, ao longo do tempo, não demonstra empenho em alcançá-los,
precisa ser substituído, dando lugar a quem realmente quer crescer. Às vezes a gente é muito paizão, mãezona, e a gente acha que está ajudando a pessoa. O tempo todo passando a mão, não é passando nem a mão por cima, mas é não vendo que a pessoa não quer crescer. Gente, o próprio Jesus, ele vai dizer o que? Olha, está vendo essa figueira? Não tem fruto. O que ele faz? Corta. Todo galho, toda árvore que não dá, galho que não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta. E por que nós às vezes não fazemos isso na igreja? Porque nós queremos ser melhores do que Deus, mais bonzinhos do que Deus. Houve um tempo, quando começou muito forte a questão da visão celular, as pessoas começaram a chamar alguns pastores de empresários, trabalhando na igreja como empresário, cobrando, e fazendo substituição. Essas igrejas cresceram. Essas igrejas continuaram crescendo. Porque a visão de reino tem que ser maior do que a nossa visão paternalista. Não está dando fruto, o que ele diz aqui? Corta, dando lugar a quem realmente quer crescer. Às vezes tem alguém que está querendo crescer, mas ele olha e vê o líder ainda, e perdendo tempo com uma outra pessoa, e não valorizando quem quer crescer. Quem não quer crescer, o que ele diz? Corta. Porque senão aquele que quer crescer, daqui a pouco ele vai estar desmotivado. Desmotivado. Por quê? Alguém que não quer nada tem status de líder. E alguém que trabalha, que quer crescer, continua às vezes sendo colocado de lado. Eis alguns alvos inegociáveis a se alcançar no discipulado antes de enviar crentes como novos líderes. Primeiro, submissão ao seu líder. A primeira qualidade necessária, essa desde o princípio, é submissão ao seu líder direto ou discipulador. Submissão. Não tem como alguém se tornar um líder se não for submisso. Não tem como. Né? Uma pessoa que apresenta perfil de rebeldia ou independência em relação aos que a estão cobrindo, precisa ser tratada. E não mudando, não pode, em hipótese alguma, assumir ministério na igreja. Alguém discorda disso? Ninguém vai discordar disso. Né? Ora, se o papel de um discipulado é formar ministros, alguém que insiste em se portar de forma autônoma, não tem motivos para permanecer sendo discipulado. Gente, são regras. Não adianta a gente ficar perdendo tempo com quem não quer. A gente gasta energia, a gente gasta tempo e a gente não vai ter resultado. Muitas vezes, quando a gente fala assim, está fora, a pessoa pode até rever a posição e depois voltar com um novo padrão, com um novo comportamento. Sua postura na liderança tornar-se-á um perigo à unidade do corpo, como a gente já viu isso, né? O líder de célula nunca se tornará senhor de suas próprias ações ministeriais. Antes, ele terá que prestar contas e submeter-se à orientação de seu discipulador e do seu supervisor no que diz respeito ao comando de sua célula e, inclusive, a sua vida pessoal. Ninguém tem que meter o dedo, se meter na minha vida. Gente, não cabe isso dentro de um discipulado, não cabe isso dentro de uma liderança. Não cabe, porque é corpo. Unidade fica logo comprometida. Às vezes, vemos pessoas que não causam problemas,
mas têm dificuldades em obedecer a um líder. Nunca dão trabalho, mas quando são confrontadas, cobradas ou exigidas, reagem mal. Se este for o caso, por mais talentoso que seja o indivíduo, ele não deve ser colocado como líder de célula. Ontem a gente estava comentando com relação ao time do Flamengo. Quando o Jorge Jesus chegou para ser técnico do Flamengo, não importava se era medalhão, se era o melhor do time. Ele tirava e a pessoa simplesmente podia estar revoltada, mas ela acatava. E talvez esse tenha sido o grande segredo do sucesso do Flamengo em 2019. Quando a gente olha para isso aqui, nunca dão trabalho, mas quando são confrontadas, ou cobradas, ou exigidas, reagem mal. Quer ver se a pessoa tem caráter de discípulo? Confronta. Quando reage mal, eu vinha para cá, eu vinha pensando algumas coisas, eu falei, caramba, teve treinamento ontem para trabalhar com kids. Aí quando alguém vira e diz assim, por que você não foi? Ah, não, ouvi aquilo que eu já ouvi. Eu lembro que lá atrás eu convidei algumas pessoas, e eu convidava individualmente. Poxa, vai ter uma imersão. Eu lembro que teve uma imersão na igreja do Engenho Novo. Eu falei, vai ter uma imersão na igreja do Engenho Novo. Vai. Não, vou ouvir de novo aquilo que eu já ouvi. Gente, isso é caráter. E eu vinha para cá pensando nisso. Eu falei, caramba, como as pessoas revelam arrogância, soberba, quando dizem assim, eu ir lá de novo para ouvir de novo aquilo que eu já ouvi. Então, se este for o caso, por mais talentoso que seja, ele não deve ser colocado como líder de célula. 2, testemunho estável. Outro alvo essencial a ser perseguido é um testemunho estável, fruto de uma vida transformada. Por isso que Paulo vai dizer que o líder não pode ser um neófito, um recém-convertido. Por que ele não pode ser um recém-convertido? Porque ele está exatamente iniciando um processo de transformação de vida. Um processo de transformação de vida. Ele, digamos, alguém é empresário, mas se converteu. E essa pessoa não pode agora assumir logo uma liderança, porque ela já tem uma experiência muito grande como administração de uma empresa, sei lá, como supervisor, como gerente. Gente, ele é novo convertido. Eu lembro que teve um médico, ele era diretor, e ele tinha se convertido numa igreja batista, lá da Barra. Só que ele tinha uma maneira de viver e agora ele se converte. Então ele ainda estava passando no processo onde alguém chegava para ele e falava assim, doutor, sou agora crente, evita de falar assim, evita de agir assim. Isso é o quê? É processo de transformação. Não dá para colocar alguém que tenha um testemunho que não é confiável ainda. Isto não quer dizer perfeição ou impecabilidade, mas um líder de célula precisa ser alguém que não traz escândalos em seu comportamento. Ele não pode ser escravo de nenhum pecado ou prática leviana. Eu lembro que eu estava no workshop de líder de célula, no treinamento, e aí esse pastor que estava dando treinamento, ele disse que ele era supervisor de uma rede
e que um líder de célula, solteiro, estava tendo relação sexual com a namorada. E ele chamou aquele líder, conversou com ele, e falou com ele, cara, deixa essa prática, você está pecando, deixa essa prática. E passou um tempo, ele chamou de novo, e aquele líder falou, não, eu não estou conseguindo. Ele falou, então, como você não está conseguindo, você vai ser afastado de liderança da célula. E foi afastado. Por quê? Porque não quis mudança, ou não conseguiu a mudança. E se continua, traz escândalo. Se continua, traz um dano muito maior do que ele sendo afastado. Quando alguma destas áreas ainda traz desvios, esta pessoa, vamos voltar aqui. Antes de enviá-lo, é preciso ter certeza de que sua vida moral e sexual está em ordem. Seu testemunho na família é aceitável. Sua conduta na área sentimental é cuidadosa. Seus negócios são feitos com honestidade. Sua fidelidade nos dízimos e ofertas é uma realidade. E a mentira não faz parte de seu estilo de vida. Quando alguma dessas áreas ainda traz desvios, esta pessoa não deve ser enviada, porque causará escândalos. E ao invés de acrescentar, será pedra de tropeço para muitos pequeninos. Eu era líder do Ministério de Evangelismo, Missões e Discipulado. E tinha um rapaz que ele chegava todo de social, né? Social, assim, igual eu estou hoje. Mas ele ia todo de calça tergal, linho, sei lá. E ele é todo bonitão. Chegava na igreja, evangelismo, gostava de evangelizar. Até que eu soube que ele batia na esposa. Ele batia na esposa. Aí não pôde participar mais de evangelismo. Nem de evangelismo ele pôde participar. Por quê? Imagina esse camarada entregando um folheto para um vizinho que sabe que ele bate na mulher. Gente, aquele folheto ali, ao invés de promover uma salvação, está arriscado a afastar a pessoa totalmente da igreja, de qualquer tipo de igreja, de qualquer igreja. Então, o testemunho, ele é muito importante. O terceiro, unidade com a visão da igreja. Outra área que deve ser trabalhada na vida de alguém, antes de enviá-lo como líder, é a sua unidade de visão com pastores da igreja, com os líderes da igreja. Um líder é, em última instância, um porta-voz do pastor para a sua célula e seus discípulos. Já imaginou, gente? Alguém está liderando na igreja, aí alguém chega aqui e fala assim, poxa, eu queria saber onde tem uma célula. Você está em qual célula? A pessoa não está em célula nenhuma. Acabou, gente. Essa pessoa, ela vai falar assim, se é líder e não está em célula nenhuma, então essa igreja, qualquer um faz o que quer? Não pode. Como nós já pagamos um preço por isso? Deixando na liderança, deixando em alguns cargos da igreja, pessoas que não estavam nem aí para a visão da igreja. Unidade com a visão. Igual eu ouvia, eu apoio o pastor, mas não ia para a célula, não se interessava na célula. Unidade. Um líder é, em última instância, o porta-voz. Por isso tem que ser uma pessoa que fala a mesma linguagem, que não destoa de seus pastores naquilo que crê e diz. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo quando a gente vai
em algumas igrejas, quando vê algumas pessoas falando, gente, não é que ela está imitando a outra. Não é que ela está falando igual porque está fazendo uma impostação de voz e você ouve um pastor e pensa que está ouvindo o outro, né? A gente já viu muito isso. Mas é quando fala a mesma coisa. Quando a paixão é a mesma. Quando fala, é como se o pastor estivesse falando. Como é bom quando a gente vê isso acontecendo em algumas igrejas. É porque está identificado com a visão, unidade. Ele crê na visão celular. A pessoa que vai estar liderando, ela crê na visão celular. Ele compreende e aceita a orientação da igreja em assunto como governo eclesiástico, manifestação do Espírito, namoro, casamento, finanças. Será que ele crê da mesma forma? Quantos problemas nós já tivemos com relação a essas áreas aqui? Gente que achava que podia namorar de qualquer jeito, podia sair pegando qualquer garota. E quando a gente ia falar, não, aqui a gente trabalha assim. Nós não queremos mais isso acontecendo. Aí cria um problema tremendo, porque está mexendo na autoridade da família com relação à vida daquele jovem, daquele adolescente. A gente precisa entender que como esses pontos eles são importantes. O que você sabe sobre a visão da igreja com relação ao namoro? O que a gente acha? Por exemplo, eu sempre fui muito claro. Adolescente não pode namorar. Não pode namorar. Acabou. Abaixo de 16 anos, nem pedir para orar, eu já falei isso. Ah, mas essa é a visão da igreja. Então, se alguém chegar para você e falar assim, o que a sua igreja pensa sobre namoro? Primeiro ponto, adolescente não pode namorar, acabou. Ah, mas eles gostam. A gente não vai proibir. Mas a visão da igreja é essa. Com relação a casamento, com relação à manifestação do Espírito. Qual é a visão da igreja? Se alguém perguntar para você, vocês são uma igreja batista, e com relação aos dons espirituais, o que você vai dizer? O que você vai dizer tem que ser o que eu vou dizer. O que você vai dizer tem que ser o que a líder da sua célula vai dizer. O que você vai dizer como líder tem que ser o que seu supervisor vai dizer. Não, porque na nossa igreja não pode orar em línguas. Eu já repreendi gente aqui falando isso. Você não pode falar isso. Teve gente que, eu lembro de um pastor que chegou aqui, e aí ele chegou branco para mim, eu falei, o que houve, cara? Não, acabei de ser ali confrontado ali agora, porque eu creio nos dons, algumas coisas assim, me falaram que... Eu falei, cara, ouve o que eu estou falando, para de ouvir o que as pessoas estão falando. Pode ser um pastor, mas ele não tem autoridade para falar em nome da igreja sobre a questão dos dons espirituais. Então a gente precisa ter a mesma linguagem, isso é unidade. O que a sua igreja fala a respeito dos dons? E se alguém aqui na frente ministrar em línguas? E se alguém perguntar para você, na sua igreja pode orar em línguas? O que você vai dizer? Você tem que dizer o que o seu pastor, a sua liderança diz. Porque se você falar diferente, eu não concordo, você já quebrou unidade. E todo lugar onde há quebra de unidade, Satanás entra e faz uma festa. Porque a quebra de unidade. Eu posso não entender, eu ainda não entendo, mas não concordo, né? Um líder que fala outra linguagem é um faccioso e torna-se uma grande ameaça para a saúde do
rebanho. Vamos falar essa frase, gente? Todos juntos? Um líder que fala outra linguagem é um faccioso e torna-se uma grande ameaça para a saúde do rebanho. Por isso que uma igreja, quando ela já nasce dentro de uma visão, ela vai muito mais rápido, ela vai muito mais longe e mais rápido do que às vezes uma igreja que passa por um processo de transição. Transição. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, mas antigamente, mas eu não... Gente, um líder que fala outra linguagem é um faccioso. Eu assino embaixo disso que o autor colocou aqui. 4, responsabilidade e diligência. Alguns líderes podem ser tentados a enviar pessoas irresponsáveis, apenas para mostrar serviço e dizer que sua célula multiplicou. Entretanto, agindo assim, estarão criando problemas para si e para a igreja. Uma das áreas que devem ser testadas antes do envio é a responsabilidade e dedicação do candidato a líder ou do líder em treinamento. Na visão, ninguém pula os degraus da escada do êxito. Um bom líder terá que ser antes um consolidador esforçado e um ganhador de almas. Ontem nós tivemos aqui um encontro com os homens. E nós pudemos conversar sobre algumas coisas. Se nós queremos mudar, a mudança tem que começar em nós. Não pode entrar um homem aqui na igreja e nenhum homem falar com ele. Não pode chegar um homem na célula e nenhum homem se aproximar dele. Não pode. Não pode, um homem vem, entra e sai e não recebe um cumprimento. A não ser o cumprimento de quem está na recepção. Não pode. Então, mudança. As mudanças, elas têm que começar em nós. Então, quando a gente pensa, como é que alguém vai se tornar líder se ele não se preocupa nem falar com uma pessoa que está chegando? Como é que alguém vai ser líder de uma célula se ele não se preocupa em consolidar aquele que está chegando? A cuidar daquele que está chegando? Então, são coisas que nós precisamos mudar, às vezes, na nossa concepção. Se a gente quer realmente ver diferença na nossa igreja, a gente vai começar a precisar ter atitudes diferentes a partir de agora. Eu falei dos homens, mas dos jovens é a mesma coisa. Não pode um jovem chegar aqui, entrar e sair, e ninguém lá falar com ele. Nenhum jovem lá falar com ele. Não adianta, se chegar um jovem na igreja, e se for 10 adultos falar com ele, mas se não for nenhum jovem, isso vai mexer com ele. A mesma coisa. Para as mulheres, isso é consolidar. Como é que a gente vai consolidar? Como é que alguém, ele vai falar exatamente, ele precisa ser antes um consolidador e um ganhador de almas. Líderes que não se preocupam com a salvação de pessoas. Gente, ele não vai conseguir. Se ele não se preocupa em criar estratégias de evangelismo, se ele não se preocupa em como ganhar um vizinho, como ganhar um colega de trabalho, como ganhar alguém da sua casa. São detalhes que muitas vezes nós não atentamos. Mas quando uma igreja já está lá em cima e ela percebe, isso aqui faz diferença. Isso faz diferença para a gente hoje. Se ele não corresponde ao trabalho e zelo, auxiliando o seu discípulo naquilo que lhe é requisitado, não tem credibilidade para assumir sua própria célula. Portanto, quem é fiel no pouco é que deve ser colocado sobre o muito. Eu costumo dizer que a Bíblia ela tem princípios. Fiel no pouco,
Quando você é fiel no pouco, te colocarei sobre muito. Isso implica em talentos, isso implica em bens, isso implica em tantas coisas, porque é princípio. Não é apenas com relação à parte financeira, né? Discípulo antes de tudo. Um líder de célula tem que ser um discípulo. Isso será provado pelo seu compromisso e interesse no discipulado. Deve ter sua vida e ministério acompanhados, orientados e protegidos por alguém com mais autoridade que ele. Na verdade, deve servir às pessoas e ao seu discipulador com alegria, pois o serviço é a grande marca dos que são maiores no reino de Deus. O próprio Jesus, ele vai dizer o quê? O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais que discípulo, um líder em formação. De uma maneira geral, todo crente deve ser considerado um discípulo de Cristo. Mas isto deve ser demonstrado de maneira prática, através da submissão a alguém mais maduro na casa de Deus. Seu alvo, porém, não deve ser apenas ele deve desejar crescer e se esforçar para tornar-se um líder frutífero. Gente, é aquilo que a gente tem falado, aquilo que eu tenho falado, com relação às intenções do coração. A pessoa pode ter um monte de falha, mas ela quer mudar. A pessoa pode estar na igreja e estar muito tempo na igreja, mas ela agora quer crescer. Ela agora não quer mais ser apenas alguém que está no banco, alguém que vem e sai e nunca é notado. Ela agora quer crescer. Então, isso deve ser um alvo de alguém, sabe? Desejar crescer. Crescimento. Nós fizemos aquela série Crescimento. Não tem lugar melhor para a pessoa crescer do que na igreja. Um membro da célula é convidado para ser um líder em treinamento, porque mostrou interesse e coração ensinável. A princípio, essas serão as únicas qualificações exigidas. Quais são as únicas qualificações exigidas? Interesse e coração ensinável. Interesse. É aquela pessoa que te procura. O que eu posso... Já arrumou? Chega mais cedo na célula para ver se está tudo ok. Se interessa nas coisas. Então, e o coração ensinável? É aquele que você fala e ele vai te ouvir. Aquele que você fala e ele vai receber e fala assim, poxa, que bom. Eu não tinha pensado nisso, eu vou mudar. Coração ensinável. Porém, à medida que o tempo passa, no processo de discipulado e treinamento, sua responsabilidade cresce, assim como também cresceram os seus privilégios. Afinal, se ele tornou uma prioridade na vida de seu discipulador e seu líder de célula, se ele se tornou uma prioridade, é esperado que, como líder em treinamento, sua ligação com o líder de célula se tornará muito mais íntima e estável. O esperado em decorrência disso é progresso e resultados em sua vida, inclusive frutos ministeriais. Quais são os privilégios de um líder de célula? Hoje eu tenho pensado nisso. Quais são os privilégios? Só trabalho, cobrança. Você tem que fazer evento de colheita, tem que fazer comunhão. Eu tenho pensado muito, sabe? Começar a investir mais na vida dos líderes. Um passeio sem pagar. Um almoço onde o líder de célula não vai pagar. Alguns privilégios para quem está se empenhando, para quem está carregando o piano. A gente precisa mostrar que tem privilégios, sabe? Tem uma recompensa em liderar. 4, tratando com a possibilidade de insucesso. O papel básico de um líder de célula é ganhar almas, formar outros líderes e levá-los a fazerem o mesmo.
Gente, vamos ler, para isso ficar gravado. O papel básico de um líder de célula é ganhar almas, formar outros líderes e levá-los a fazerem o mesmo. Ponto. A gente pode concluir, colocar isso como uma marca no líder. Eu acho que eu vou até botar essa frase, mandar para todos os líderes. Qual o seu papel? Qual o papel de um líder? Ganhar almas. Líder é ganhar almas. Por quê? Ele é referência. Eu falei que a gente vai fazer. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu falei, cara, tem como fazer um monte de evangelismo. Tem como fazer. Marca com a célula. Antigamente nós tínhamos nas igrejas departamento de evangelismo. E talvez por isso as igrejas cresciam tão pouco. Quando as igrejas em célula acabaram com o departamento de evangelismo, elas cresceram. Porque quando tinha uma atividade de evangelismo, era aquele grupo responsável. Não, eu não vou não porque eu não sou do evangelismo, eu sou da família. Aí é só quem era do evangelismo. Aí que se reunia para fazer um ar livre. Estou dizendo que está errado. Mas quando eu ouvi, há anos atrás, que o pastor não tinha mais departamento de evangelismo na igreja dele, e que eu levei aquele susto, até eu entender quando ele disse que todos os membros têm que ter a responsabilidade de evangelizar. E quando a gente tem um departamento, a responsabilidade recai sobre aquele grupo, né? Portanto, espera-se que ele seja produtivo e dedicado, fazendo com que sua célula cresça e se multiplique. Ele deve ser apoiado e instruído por seu discipulador para que isso ocorra. Alguns terão mais facilidade na tarefa e outros menos. Entretanto, sob orientação e cobertura, todo mundo pode ser frutífero, desde que se esforce. Quando isso não acontece, apesar do tempo e do investimento discipulador, um líder pode ser removido desta posição, voltando para a sua célula de origem, ou voltando para se tornando apenas um membro da célula, até que demonstre o compromisso necessário. Outra área que pode exigir tal medida é a área do testemunho. Pessoas em liderança não podem ser pedra de tropeço para ninguém. Se um líder de célula precisa ser tratado por pecado, em muitos casos será necessário removê-lo de seu posto, ainda que temporariamente. Foi o exemplo que eu falei, daquele jovem que era líder e que estava tendo problema no seu namoro e foi afastado temporariamente. Aí eu não sei se foi definitivo ou temporário, mas foi afastado. O perfil buscado num líder. De acordo com o que já vimos, os líderes em treinamento são escolhidos com um propósito ministerial. Não se trata de opção baseada em amizade ou empatia. Como estamos falando de uma liderança, eles têm que buscar ser frutíferos e diligentes. Como é um treinamento para a liderança de apoio, todos têm que ser submissos. Como é um grupo de confiança, todos têm que ser sinceros e transparentes. Portanto, há objetivos práticos que serão buscados e avaliados ao longo do tempo, na vida desses elementos tão importantes para a visão. Primeiro, testemunho confiável. Se o testemunho de um crente tem que ser estável, o de um líder, muito mais. Por ser a espinha dorsal da igreja, neste momento, a estrutura que mantém a firmeza e o testemunho, o grupo de líderes tem que ser composto por homens e mulheres realmente fiéis, dispostos a tornarem-se padrão para o rebanho. Submissão verdadeira.
Outra marca de um discípulo e líder tem que ser a submissão ao seu discipulador e supervisor ou pastor. Isso não significa anulação ou obediência cega, mas uma disposição de andar sob comando, seja em relação ao ministério, seja em relação à sua vida pessoal. Esta pessoa compreende o princípio de autoridade e tem prazer em andar por ele. Terceiro, sinceridade radical. Para permanecer no grupo de líderes, o supervisor ou pastor deve buscar pessoas completamente transparentes, que não tenham segredos com ele e que façam questão de andar na luz. A mentira, a dissimulação e a omissão não podem fazer parte desse grupo. Por isso, antes de enviar alguém para liderar uma célula e levantar outras gerações, o discipulador deve andar um tempo suficiente com o candidato, ajudando-o a se tornar transparente e confiável. São perguntas, às vezes, diretas que a gente tem que fazer, sabe? Por quê? Qual o pressuposto que a gente tem? Que se alguém, a gente começa a olhar para alguém e perceber que aquela pessoa, ela tem tudo para crescer, se tornar um líder tremendo. Quanto antes a gente começar a tocar em algumas coisas, mais rápido essa pessoa vai vencer alguns pecados na sua vida. E tem que ser mais direto, nós precisamos ser mais direto. Eu já tive muita dificuldade de perguntar, mas hoje eu entendi que não, tem que perguntar. Como é que você está? Você tem traído sua mulher? Já traiu alguma vez? Você costuma mentir? Gente, às vezes a gente fica preocupado. Lógico que isso tem que ser feito dentro de um ambiente de quê? De amizade, de alguém que tem interesse. Se a pessoa quer crescer, e se a pessoa está sendo sincera, o que ela vai dizer? Estou errando. Agora, se ela quer continuar mentindo, e se você tem a verdade já por trás, e a pessoa está dando oportunidade para a pessoa falar a verdade, e a pessoa continua mentindo, vai ter uma hora que você vai falar, poxa, mas eu soube isso de você. Isso é verdade? Olha nos olhos. Se a pessoa baixar a cabeça, ela mentiu. Se ela desviar o olhar, ela mentiu. Às vezes, quando eu estou fazendo acompanhamento com alguém, principalmente com relação a drogas, a tal, e às vezes está na frente de um pai, da mãe, ou da mulher, ou de algum filho, eu peço para sair, e eu fico só eu e a pessoa, e eu falo, olha para mim. Sabe por quê? Gente, quem é sincero, ele não consegue olhar sem curvar. Sem curvar. Agora, quem não quer mudar, quem não quer crescer, não perca tempo com quem não quer crescer. A gente tem que perder tempo, não é perder tempo, é investir nosso tempo em quem quer realmente crescer. Quem quer crescer. Senão a pessoa vai ficar se enganando, e muitas vezes essa falta de confronto não vai ajudar a pessoa a mudar. Então, a sinceridade, ela é imprescindível. Sabe, nós estamos tratando de pessoas que vão liderar. Nós estamos tratando de pessoas que vão para o céu. Sabe, o pecado não tira a pessoa do céu. Mas negar Jesus tira a pessoa do céu. Eu tenho ouvido algumas coisas, e às vezes a gente tem que começar a rever alguns conceitos, sabe? Com relação à salvação. Se a pessoa se converteu e volta para uma vida de pecado, e não quer mudar,
e não quer mudar, ela está negando. Essa pessoa, desculpa, mas se ela tinha salvação, ela vai perder. A gente precisa rever algumas coisas. A pessoa aceita Jesus, está aqui, daqui a pouco abandona tudo de novo. Gente, se ela teve, ela vai perder. Porque eu não creio que alguns textos da Bíblia vão me dar margem para garantir de que, uma vez salvo, salvo para sempre, é quem luta contra o pecado. Agora, vem para a igreja, está aqui, daqui a pouco volta a viver de qualquer maneira, a gente precisa começar a rever alguns conceitos. Então, quando alguém está lutando contra o pecado, esse pecado não vai lançar essa pessoa no inferno. Mas quando alguém fala, não, é assim que eu quero viver, eu quero viver dessa forma. Eu lembro de um homem, né? Ele adorava, se converteu, evangelizava, fazia tudo, está lá na igreja, servindo. Nossa, o cara trabalhava, fazia tudo. Passou um tempo, ele resolveu botar um bar. Ele botou um bar em Bangu, ali perto daquele ponto final do ônibus. Botou um bar. E naquele bar vendia de tudo. E o pastor foi lá humildemente procurar por ele e falou com ele: meu irmão, não está certo, não está certo. O irmão é crente, o irmão trabalha na igreja. Ah, pastor, da minha vida cuido eu. Passou um tempo. O pastor procurou ele de novo: meu irmão, o irmão está insistindo em agir assim, assim. Ah, pastor, a vida é minha. Ele falou: então vou ter que desligar. Ah, pode fazer o que quiser. Querido, o castigo veio tão a cavalo que a vida foi arruinada. Arruinada. Então a gente precisa entender que quando a pessoa é humilde, ela vai ser confrontada e ela vai acatar. Quando não quer, não tem como botar algumas pessoas na liderança com um coração como esse, né? Fidelidade à visão. Como os líderes devem se tornar protótipos da visão, eles precisam ser absolutamente fiéis, vivendo os degraus da escada do êxito com muita intensidade. Qual é a escada do êxito? Para a gente lembrar bem. Qual é a escada do êxito? Ganhar, consolidar, treinar ou discipular e enviar. Ganhar, consolidar, treinar, enviar. Treinar é igual discipular, enviar. Né? Tanto suas palavras quanto sua prática devem confirmar uma completa identificação com aquilo que os pastores da igreja estabelecem como direção e estratégia, pois eles serão porta-vozes da visão que nasce na igreja local. 5. Frutificação comprovada. Outro aspecto fundamental decorrido do último que citamos é a frutificação. A fim de ser modelo para outros líderes, o componente de um grupo de líderes tem que se esforçar para apresentar frutos através de sua vida e da multiplicação de suas células. Sem demonstrar capacidade de transformar a teoria da visão em prática, uma pessoa não deve permanecer neste nível de discipulado e nem se tornar líder de célula, pois sua vida será um elemento a travar a visão. 6. Espírito de sacrifício. O grupo de líderes é um grupo de trabalho e não de status. As pessoas que fazem parte dele precisam ter espírito de sacrifício, priorizando o reino de Deus e disponibilizando tudo o que tem para o Senhor. Por isso é muito importante estimular as aspirações ministeriais de todos. Pessoas que mantêm reservas precisam ser levadas a uma entrega total. Ah, não posso porque é meu dia de descanso. Ah, eu não posso porque eu tenho um passeio para fazer. Ah, não, porque eu estou... Gente, não tem como.
é sacrifício, é renúncia. Não tem como. Hoje não é sábado. O meu sábado. O sábado é meu dia da família. Ok. Mas será que é todo sábado? Será que nós temos atividade todo sábado? Será que nós vamos ter reunião todo sábado? Então, eu fico pensando nos discípulos de Jesus, quando eles foram chamados, né? Eles tiveram que deixar sua rede e seguir. Aquele que não abandona pai e mãe não é digno de mim. Hoje a gente não está abrindo mão das coisas para fazer isso. Diligência e zelo na obra. A responsabilidade é outra marca indispensável na vida de um discípulo ou líder. Crentes que fazem a obra de Deus relaxadamente não devem assumir ou seguir ocupando funções ministeriais. Sem comentários. Unção e sede do Espírito. Um último fator que queremos mencionar como meta no discipulado e líder em treinamento é unção e desejo pelas coisas do Espírito. Líderes de células têm que ser pessoas abertas e sedentas de Deus, sempre desejosas de receber mais e usar o que tem numa vida de fé e ousadia. A gente nem precisa falar muito sobre isso. Busca, né? Vai ter uma vigília, eu vou. Vai ter uma quarta de guerra, eu vou. Eu vou estar. Eu quero crescer, eu quero buscar, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito. Concluindo, imagine a qualidade do rebanho se o trabalho de formação dos líderes não for bem feito. Faça uma autoavaliação de seu progresso, desde que se tornou um membro da célula, começou um discipulado ou líder. Você está crescendo ou estagnado? Dê uma nota de 0 a 10 para cada uma das seguintes áreas em sua vida hoje, que são objetivos a serem atingidos na sua qualificação como líder. Gente, tem uma caneta? Marca aí, de 0 a 10. Rapidinho. Seu testemunho, de 0 a 10. Submissão, de 0 a 10. Sinceridade, sabe? Eu acho que tem um espaço aí na apostila. Escreve embaixo essas palavras. Testemunho, submissão, e vai colocando uma nota. Sinceridade diante do seu discipulador. Fidelidade à visão da igreja. Frutificação. Espírito de sacrifício. Zelo no ministério e sede do Espírito. Eu vou pegar isso aqui e aquela outra frase que eu coloquei lá na frente e vou mandar no grupo de líderes para cada um fazer uma autoavaliação, né? Porque a gente precisa viver algo novo. E a gente só vai viver algo novo se começar a mudança em nós. Caráter do discípulo, o líder em treinamento. Uma coisa que a gente precisa muito urgentemente fazer. Definir quem são os nossos líderes em treinamento. Não é toda a célula. É 1 ou 2, talvez 3 no máximo. Quem é o seu líder em treinamento? Aquele que você vai colar com ele. Aquele que você vai puxar. Aquele que você vai investir maior tempo. Porque é ele que vai fazer a sua célula multiplicar e crescer. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos, porque nós estamos aprendendo a cada dia, Senhor. Pai, conceitos que nós já sabemos, conceitos que muitas vezes nós
até esquecemos, conceitos novos para alguns, para nós mesmos. Pai, tudo que nós queremos, Senhor, é ser discípulos aprovados. Pai, aprovados pelo Senhor. Aprovado, Pai, pelos homens, sim. Não adianta, Deus me aprova, não. Os homens também precisam nos referenciar. Pai, nós queremos ver mudanças na liderança da nossa igreja. Nós queremos ver, Pai, as nossas células crescendo, multiplicando, Senhor. Ainda que estejamos, Pai, caminhando para um final mesmo de pandemia, mas ainda estamos numa pandemia. Mas que isso, Pai, não seja empecilho para que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo ao longo deste módulo, Senhor. Pai, nós somos apaixonados pelo Senhor. A nossa paixão é o Senhor. Mas nós precisamos também, Pai, ter paixão pela igreja local. Nós precisamos, Pai, ter paixão por vidas. Ó Pai, nós precisamos ter também paixão pela visão que o Senhor tem dado à nossa igreja. Pai, ajuda-nos a trabalhar melhor. Ajuda-nos a vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades. Leva-nos, ó Deus, a um nível maior, mais profundo de intimidade contigo, mas também, Pai, a um nível maior de excelência na liderança das nossas células. Pai, muito obrigado por cada aluno, Deus, que está concluindo esse módulo. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós queremos, Pai, ver as nossas células multiplicando. E para isso, Senhor, nós precisamos ver líderes sendo formados com muito mais excelência, com muito mais cuidado, com muito mais zelo, com muito mais amor, Senhor. Pai, obrigado pelos líderes que nós temos. Ó Pai, que nós possamos caminhar juntos em unidade, Senhor. Todos num só propósito, Pai, numa só visão, Senhor. É isso que a gente quer. Por isso, Senhor, continua nos capacitando, continua liberando sobre nós a unção do Espírito, que haja em nós sede do Espírito, sede do Senhor. Pai, essa é a nossa oração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, terminamos o módulo 4.